pessoal, antes de seguir com esse vídeo, eu preciso deixar claro que a minha intenção aqui não é ofender ninguém e nem fazer qualquer julgamento de valor em relação às pessoas que seguem uma religião específica, que no caso eu vou focar mais aqui na religião católica. Eu sei que religião é um tópico muito sensível em particular e por isso eu também acho importante deixar claro que eu sou uma pessoa que me considero agnóstica desde os meus 15 anos por aí, apesar de ter tido uma criação católica, eu fiz catequese, me batizei e tudo mais, mas eu me considero agnóstica. O assunto desse vídeo, a temática dele, ela é focada no meu interesse com a cultura dessa religião e até mesmo a história por trás dela, na literatura e no cinema, em obras específicas que eu vou comentar aqui com vocês. E se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe que eu tenho esses lapsos de obsessões que ficam por um tempo, e aí eu sempre trago elas pro canal. Quando eu era bem mais nova, assim, lá pra minha adolescência também, dos 16 anos por aí, e eu já produzia vídeo pro canal, eu tive uma obsessão com os anos 80, e aí eu fazia vídeos sempre sobre filme dos anos 80. Aí mais recentemente eu tive uma com os anos 70, e aí eu li Daisy Jones e fiz um vídeo todo assim, replicando a estética da época, e a mais recorrente na minha vida há alguns anos é a Dark Academia, que na verdade eu acho que tem tudo a ver com a temática desse vídeo também, porque dentro da Dark Academia a gente também tem esse forte imaginário da religião, principalmente a religião católica, né, a religião cristã, e só que a Dark Academia, ela vai focar um pouco para esse lado mais da moralidade da religião e essas coisas meio não tão preto no branco ali dessa temática, que também vai ser meio que o assunto desse vídeo. E bom, né, toda essa questão da moralidade é uma coisa bem complexa, então eu queria inclusive ler para vocês um texto que eu acho que talvez tenha sido a sementinha sendo plantada ali para mim começar a querer estudar, talvez, ou me interessar mais pelo assunto da moralidade, que foi quando eu li alguns meses atrás, 2 meses atrás, um texto da Joan Didion, que é uma jornalista americana que faleceu recentemente, inclusive, e que tá nesse livro, Rastejando até Belém, e ela tem um texto que é literalmente, ele chama Sobre a Moralidade, eu acho. É algo bem assim, sabe? Ele é bem sobre a moralidade, que tá nesse livro. E aí eu queria ler pra vocês o trechinho que ela fala sobre isso. É um trechinho um pouquinho longo, mas nada demais. Então eu vou ler pra vocês porque eu acho que esse texto foi muito importante pra eu começar a matutar sobre esse assunto e cair depois nessa questão da religião. Então a Joan Didion, ela vai falar assim: você vê que quero insistir, de forma bastante obstinada, que não temos como saber, além dessa lealdade fundamental ao código social, o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Falo muito sobre isso porque o aspecto mais perturbador da moralidade me parece ser a frequência com que a palavra aparece agora, na imprensa, na televisão ou nas conversas mais perfunctórias. Questões de influência política clara ou de sobrevivência, questões de políticas públicas indiferentes, questões de quase tudo. A todas elas são atribuídas essas fatícias obrigações morais. Há algo simplista acontecendo, alguma autoindulgência operando. É claro que todos nós gostaríamos de acreditar em algo, gostaríamos de aliviar nossas culpas privadas em causas públicas, de nos desfazer de nossos egos enfadonhos. Gostaríamos, talvez, de transformar a bandeira branca da derrota em casa na corajosa bandeira branca da batalha longe de casa. E tudo bem fazer isso, é claro, é assim que as coisas são feitas desde tempos imemoriais. Mas só acho que tudo bem desde que não nos enganemos sobre o que estamos fazendo e por quê. E aí ela vai alongar algumas coisas sobre a questão da época e ela termina o texto falando: porque quando começamos a nos iludir com o pensamento não de que queremos ou precisamos de algo, não de que seja uma necessidade pragmática ter tal coisa, mas de que tê-la é um imperativo moral, aí é que nos juntamos aos loucos da moda, aí é que o fraco gemido da histeria é ouvido na terra, e é aí que estamos em maus lençóis. Desconfio que já estamos. Aqui ela tá falando muito da época que ela escreveu, aqui tava aquela evolução de movimentos sociais e como as pessoas até hoje, né, se recaem muito sobre esses movimentos sociais por esse lado da moralidade, do que é certo e o que é errado, mas ela também cita essa questão de acreditar em algo, né, e isso me voltou muito para esse lado religioso. Então eu acho que esse texto foi muito importante para me chegar na temática desse vídeo. E bom, como a Joan Didion fala, a moralidade ela é um assunto muito complexo. Nesse pequeno texto dela, ela não consegue acabar com esse assunto, sabe? Ela não consegue chegar a um final. E essa moralidade é ainda mais complexa quando considerada dentro dos princípios religiosos, porque tecnicamente dentro
se você olha com um olhar mais básico pra religião, é uma coisa meio preto no branco. É pra ser mais fácil você distinguir o que é o bem e o que é o mal. Mas aí quando você vai a fundo, quando você tenta transmitir pro dia a dia, não é tão fácil assim você ver esse lado tão assim claramente de que isso é bem e isso é mal. E eu gosto muito quando isso é refletido em uma história, quando isso é um grande estopim para outras coisas dentro de uma história fictícia. Então basicamente as histórias que eu vou comentar aqui, que eu tive contato, estou tendo contato e quero ter contato futuramente, elas focam muito nessa questão de crise de fé, porque essas pessoas estavam indo um pouco, às vezes, por esse caminho de tentar cumprir esse bem e mal o tempo todo, ficar do lado do bem, obviamente, o tempo todo, mas como as coisas não são tão simples, elas não conseguem, tem essa grande crise de fé, né? Então, e essa crise moral e religiosa ali. Então, é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu, obviamente, tô fazendo com a intenção muito de conversar sobre o assunto, e eu aguardo indicações também. Eu vou comentar algumas coisas que eu estou lendo, que eu tô assistindo e que eu pretendo ler futuramente também, mas eu vou ficar muito feliz de receber recomendações, porque obviamente, não tão obviamente, mas é um assunto que eu não tinha tanto conhecimento até recentemente, assim, eu não tinha tanta profundidade, não via muito sobre, mas agora eu tô nesse momento de querer muito refletir sobre e ler histórias sobre, né? Mas é isso. Então agora eu vou começar esse vídeo falando sobre obras específicas com um filme que, além do texto da Joan Didion, eu acho que realmente fez assim eu querer ler histórias e consumir histórias com essa temática, que é um filme desse ano, que é o The Starling Girl. Esse filme eu descobri por causa da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que eu fui assistir alguns filmes, eu assisti 4 filmes, todos muito bons. Me acompanha no Letterboxd, que por lá eu comento com mais detalhes todos os filmes que eu assisto. Mas o The Starling Girl não foi um que eu assisti na mostra, porque eu não consegui encaixar ali na minha rotina os dias que eles ia passar nos cinemas. Então eu fui lá e assim que acabou a mostra, eu fui procurar pra ver se já estava disponível por outros meios na internet, porque eu acho difícil esse filme estrear aqui no cinema. Talvez estreie, se estrear depois eu comento com vocês no Instagram, em algum lugar. Mas eu encontrei o filme e já assisti. E, assim, é um filme fantástico, virou um dos meus favoritos, se não o meu favorito de 2023. Esse filme, ele vai seguir a Jem Starling, né, por isso que é The Starling Girl. Ela tem 17 anos e a gente começa a acompanhar a personagem a partir desse momento na vida dela, dentro de uma comunidade que ela foi criada, fundamentalista cristã. Então ela é uma personagem que tá ali vivendo naquela comunidade, seguindo os princípios religiosos apontados como corretos por aquela comunidade, pela família dela, mas tudo vai mudar quando um pastor que já era conhecido ali da comunidade retorna de uma viagem e a Jem vai se envolver com ele. E é isso, basicamente, que eu acho interessante contar sobre a sinopse sem adentrar em muitos spoilers. Então, esse filme ele vai ser uma jornada, assim, um coming of age, né, essas histórias sobre amadurecimento, sobre uma jovem nesse contexto muito complexo, tendo que se questionar o tempo todo se as coisas que ela está fazendo são corretas ou não, e essa jornada individual dela mesma ali, com essa fé dela também, porque ela é muito crente no que ela foi criada ali pra ser, mas como isso vai contra as vontades dela. E eu gostei muito desse filme, eu acho que a trilha sonora é uma grande coisa nesse filme, eu acho que ela é fantástica. Até se você não viu o filme ainda, eu acho que eu recomendo você pegar o álbum das músicas no Spotify e ouvir, porque é realmente muito, muito boa, dá uma sensação assim de hino religioso mesmo, né, que eu acho que foi a intenção. A atriz principal é uma das minhas atrizes favoritas do momento, que é a Eliza Scaling, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela também tava naquele filme Mulherzinha, né, Little Woman, da Greta Gerwig. Ela tava no Sharp Objects, né, Objetos Cortantes, que foi inspirado no livro da Gillian Flynn, e eu acho ela fantástica, principalmente para fazer essas personagens que estão lidando com essas lutas internas, de certa forma, né. Esse filme, então, ele vai focar muito no individual da personagem, o que é diferente de algumas outras histórias que carregam a temática da religião. Mas, quando eu assisti esse filme, eu lembrei que eu tinha recebido um livro da Companhia das Letras que eu queria muito ler há um bom tempo, assim, desde que eu recebi.
Eu cheguei a citar ele, inclusive, no meu vídeo de 50% do ano, assim, de tag dos 50%, que eu comento as leituras até então que eu tinha feito no ano, e esse era um livro que eu tinha colocado como um livro que eu ainda queria ler esse ano, e assim, eu nem lembrava disso, eu fui rever esse vídeo esses dias, e aí eu percebi que eu tinha feito isso, mas realmente, dos lançamentos que eu recebi da companhia esse ano, era o que eu tava com mais vontade de ler, que é o Encruzilhadas, do Jonathan Franzen. Ele, inclusive, veio pro Brasil, esse autor, esse ano, né, depois que houve o lançamento, ele foi no Roda Viva, se eu não me engano, e esse livro eu fiquei com muita vontade de ler justamente por tratar dessa temática da crise moral religiosa dentro de uma família. O The Starling Girl, ele vai focar ali na família da Jem, mas o foco principal realmente é ela como um indivíduo tendo que lidar com as questões ali que estão ao redor dela e com os relacionamentos que ela tá tendo que lidar e que ela tá se envolvendo. No Encruzilhadas, a gente já tem mais um senso maior de comunidade, tecnicamente, porque a gente realmente vai seguir uma família. Eu comecei esse livro faz pouquíssimo tempo, eu tô na página 76, e cada capítulo, pelo que eu entendi, vai focar em um dos membros dessa família. A gente começa acompanhando o pai dessa família, que ele é um pastor religioso ali, aí a gente tem o filho mais... eu não sei se ele é o filho mais novo, mas é um dos filhos da família, né, que ele deve ter por volta de 10 anos, e ele é um pouquinho mais rebelde. Aí tem a filha e tem a mãe. Pelo que eu entendi, são esses 4 personagens que vão focar, apesar dessa família ser um pouquinho maior. E eu tô gostando bastante disso porque você tá tendo perspectivas diferentes dentro dessa comunidade, e esse Encruzilhadas é um grupo jovem religioso que os filhos dessa família vão acabar adentrando, só que o pai, que é um pastor religioso, ele não aceita muito bem porque ele tem algumas questões com o cara que tá, tipo, regendo esse grupo. Então é um livro bem interessante. Eu ainda tô muito no começo pra falar, assim, que eu tô amando, mas eu tô gostando dessa introdução aos personagens. Eu acho que tá sendo bem curioso. Eu achei que ia ser mais forte a questão, assim, eu achei que eles iam ser mais regrados, a família, eles iam estar mais profundos, numa coisa meio culto assim mesmo, mas não, tipo, parece que eles vão se envolvendo ali, principalmente os filhos, com a questão da religião, mas eles não eram obrigados antes disso, então eles vão se envolvendo por vontade própria também, o que é bem interessante. Então eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Assim que eu terminei de assistir o filme, eu fui pra esse livro, e tá sendo uma leitura bem interessante, então eu achei que seria legal comentar aqui com vocês. E é basicamente isso, a própria sinopse fala, né, que constrói a história de uma família do meio oeste dos Estados Unidos imersa em momentos de crise moral e religiosa. Então é isso, esse com certeza é um livro que vai aparecer futuramente no canal e tá dentro dessa temática que eu comecei a ter muito interesse. Aí eu pensei que eu queria ler uma coisa mais filosófica, talvez, sobre a religião, não tão assim da ficção como foi o The Starling Girl e o Encruzilhadas está sendo. E aí eu fui lá e resolvi assistir um vídeo do Hozier. O Hozier é o meu cantor favorito, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre filmes que eu acho que se parecem às músicas dele, e naquele vídeo, inclusive, eu faço uma breve introdução falando sobre como, dentro das músicas do Hozier, tem um grande foco nesse imaginário religioso, principalmente o imaginário católico. E aí, eu tava assistindo um vídeo dele, porque ele vai vir pro Brasil ano que vem, e aí eu fiquei animada e fui ver vídeos dele, e tem um vídeo que ele tá recomendando livros que ele gosta e que influenciaram também a obra musical dele, né, a composição musical. E aí um dos livros que ele cita foi A Divina Comédia, do Dante, e tava rolando a feira da USP lá quando eu assisti esse vídeo. E aí eu falei assim, vou comprar a Divina Comédia. Acabou que eu não comprei, mas antes vamos comentar brevemente sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia, caso vocês não conheçam, ela vai focar em 3 pontos principais dessa história, que é o inferno, o purgatório e o paraíso, e a gente vai acompanhar esse personagem adentrando esses espaços, e aí tem várias questões ali. O álbum novo do Hozier, ele é inspirado no inferno e na temática aqui que é trazida no livro, né? Então, eu já li a parte do inferno, eu acho muito legal, mas eu nunca terminei, nunca fui pro purgatório e pro paraíso, e eu li nessa versão, inclusive, que é a versão que não é em formato de verso, né? Ela é a versão em formato de narração corrida. E aí eu considerei muito comprar a versão lançada pela 34, que eu imagino que seja em verso de A Divina Comédia. Mas eu tava lá na Feira do Livro da USP, e aí eu fiquei olhando pra Divina Comédia, e eu fiquei, ai, será que eu leio? E aí eu encontrei outra coisa, que foi uma coisa meio maluca de ter
comprado e estar lendo, talvez, assim, do nada, que foi Paraíso Perdido, de John Milton, que eu acho que é a obra que eu quero mais comentar com vocês, porque tá sendo a obra mais interessante desde que eu comecei a me interessar pelo tema. E o Paraíso Perdido, do Milton, ele é um grande épico, grande, quando eu falo grande é tipo grande mesmo, ele é enorme. Ele é um grande épico do mesmo jeito que, por exemplo, os livros do Homero são. Eu não li ainda, mas eu tenho a Odisseia e a Ilíada, e aí a Divina Comédia é considerado um grande épico também, e tem a Eneida também do Virgílio, que é um grande épico. E o John Milton escreveu Paraíso Perdido, ele é um escritor inglês que escreveu isso aqui por volta de 1600 e pouco, se eu não me engano. E assim, ele é enorme, essa edição é fantástica, ela é bilíngue, então eu tô tentando ler em português e inglês. Eu atualmente estou na página 48, então assim, gente, tô muito no início. Mas se você nunca ouviu falar em Paraíso Perdido, que eu acho que dos clássicos literários que às vezes a gente vê as pessoas comentando, é um que eu vejo pouco, sabe? Eu não vou dizer que não tem pessoas que comentam, mas eu... Não, inclusive procurando sobre, não encontrei tantos vídeos sobre Paraíso Perdido. Eu acabo vendo pessoas no Instagram, às vezes com páginas mais específicas voltadas para os clássicos comentando sobre, mas eu não vejo aqui no YouTube tanto. E o Paraíso Perdido, ele vai usar desse imaginário católico para recontar dois principais acontecimentos da religião católica, que são a expulsão de Lúcifer do céu, né, quando ele vira Satanás, assim, e vai pro inferno, ele é renegado a esse espaço, e quando ele se transforma numa serpente e ele vai ludibriar ali a Eva e Adão a comerem a maçã e perderem o Éden, né? Por isso que é Paraíso Perdido, eu imagino. Então, o livro começa, o primeiro livro, né, porque são vários livros dentro desse aqui, o primeiro livro é com o Lúcifer caindo do céu, então a gente tá acompanhando desde esse momento. E eu tô gostando muito. É difícil? É difícil. Algumas pessoas já me perguntaram no Instagram se é uma leitura muito difícil, que tem muita vontade de ler, mas ainda não teve coragem. E assim, realmente, dentro dos clássicos que eu já tive contato, que eu já li, eu diria que esse daqui é um pouquinho difícil, principalmente por ser inverso. Literatura inverso, pra mim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu acho que é uma coisa comum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha principal dica pra ler esse livro, pra que ele não seja tão difícil assim, e que tá me ajudando muito. Eu vi um vídeo, inclusive, de como ler Paraíso Perdido. Ele tá em inglês, infelizmente, mas é um vídeo muito bom. Eu não vi o vídeo todo porque o autor do vídeo, ele acaba falando uns spoilers ali. Eu sei que é uma história assim que eu já tenho conhecimento, mas eu quero experienciar através da história do livro em si. Mas ainda assim o vídeo é muito bom, ele tem uns 50 minutos, dá pra assistir algumas partes, tá em inglês, como eu falei, mas eu vou deixar no box de informações. E uma dica que ele dá aí, que eu já tava pensando em fazer, e quando eu comecei a ler dessa forma tem sido muito bom, é ler em voz alta. Então toda vez que eu pego esse livro pra ler os versos, eu leio em voz alta, porque eu consigo assimilar melhor o que tá sendo contado ali da história. Isso é muito legal também, porque o autor, o John Milton, escreveu esse livro aqui cego. Então ele basicamente contava essa história, ele citava ela, e outras pessoas escreveram, registraram no papel pra ele. Então, desde a sua existência inicial, essa é uma história para ser lida em voz alta. Ela foi criada assim, sabe? Então, eu acho que é difícil, mas eu daria uma chance, sabe? Se você tá com um pouquinho de medo, tem muita vontade de ler, pega uma amostra grátis e tenta ler dessa forma, lendo em voz alta. Eu tenho uma fluência no inglês, então tá sendo muito bom também ler em português e ler em inglês. Eu sinto que a história fica mais cravada na minha mente ainda quando eu faço isso, por isso que eu recomendo muito essa edição da 34. Eu não gosto muito da introdução que tem aqui, ela é boa, mas eu não sei se ela fala muito, assim, fala... Sim, se ela é uma... Eu não sei, eu não gosto muito da introdução que tem aqui do... apresentação do Harold Bloom. Ele tem uns comentários meio estranhos, assim, também, sobre causa social, tipo, totalmente aleatório que ele solta nessa introdução, então é meio X, mas a tradução é muito boa e as notas de rodapé são muito boas também. Porque uma outra grande questão desse livro, que foi muito bom eu ter escolhido ele pra seguir nessa... temática, né, da religião, é que o autor, ele vai citar muitas obras que ele assume que as pessoas que estão lendo pela época que ele escreveu também, pro público que ele escreveu, já conheçam. Obviamente, eu não conheço, mas aqui, por causa da tradução, das notas, a gente tem todas as citações
que ele vai trazer, e eu a marquei porque eu quero em algum momento ir para essas leituras. Inclusive, a primeira coisa que aparece aqui é as Confissões de Santo Agostinho, que na verdade estava rolando a feira da USP e eu queria comprar as Confissões de Santo Agostinho. Eu entrei no stand da Companhia das Letras, que fica sempre lotado, e eu não consegui comprar porque tinha acabado, e aí no fim eu acabei comprando esse. Mas aí foi até bom, porque tipo, esse livro usa das Confissões, e aí futuramente eu quero ler as Confissões. Inclusive é um que eu também tenho um pouquinho de medo, então se vocês tiverem comentários sobre ele, eu agradeço. Mas também tem vários livros que ele vai citar aqui, além das Confissões. Tem a Eneida, do Virgílio, como eu tinha comentado, a Ilíada, a Divina Comédia, propriamente, os Lusíadas, a Metamorfose, do Ovídio, que era um que eu também estava pensando em comprar na feira, a Odisseia, o Paraíso de Dante também, Purgatório, ele cita basicamente a Divina Comédia inteira, a República, de Platão, e tem a própria inspiração religiosa da Bíblia, né, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então é muito, muito, muito interessante e eu recomendo muito essa edição. Eu sei que a Martin Claret tem uma edição que tem uma capa linda, mas eu admito que eu tenho um pouquinho de medo de pegar as edições da Martin Claret por causa dessa questão da tradução. Não sei se alguém já teve contato com aquela edição, que é realmente muito linda. Se eu gostar muito desse livro, quando eu finalizar a leitura, talvez eu compre só pela coleção, mas eu não confio tanto assim, sabe, na tradução. Bom, basicamente eu tô gostando muito dessa leitura, como eu falei, eu tô bem no início, então não dá pra me comentar com profundidade realmente o que eu tô achando sobre ela. É um livro também que eu pretendo trazer pro canal, mas eu não sei exatamente como, porque eu imagino que fazer uma resenha desse livro seja meio complicado. Talvez eu conte um pouco da minha experiência de leitura futuramente com todo o livro, né? E, enfim, tem trechos muito lindos. Outra dica que eu acho que ele é formado em literatura, ele comenta, assim, do vídeo que eu citei, sobre como ler esse livro. Ele fala, toda vez que você achar um trechinho que ressoe com você, marca ele. Eu já faço isso normalmente, mas eu tô tendo mais, assim, eu tendo um olhar mais aguçado pra isso. Sempre que eu vejo um pequeno trecho que eu me conecto ali, eu tô marcando e tá sendo muito legal, porque tem um em particular que eu já voltei algumas vezes desde que eu comecei a leitura, que é logo no começo aqui, que fala assim: o que é treva em mim aclara, o que é torpe ergue e suporta. E eu achei isso muito bonito e tem vários momentos assim, então tá sendo uma leitura incrível realmente, e futuramente eu quero me expandir dentro dessa temática. Obviamente que eu não vou focar só nisso, eu nunca faço isso aqui no canal, nem a Dark Academia, que eu poderia ter só focado nela, porque era o conteúdo que me dava e ainda dá talvez mais visualização, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa que vai pra vários gostos diferentes ao longo do tempo e eu não consigo só focar num assunto porque é o que tá em alta, então provavelmente eu vou ir pra outras temáticas futuramente e tal, mas eu vou continuar tentando não, eu quero ler sobre esse tema religioso, né? Eu quero assistir muito aquele filme A Paixão de Joana d'Arc, porque eu já comentei algumas vezes aqui, eu acredito, mais a Joana d'Arc, que inclusive tá no meu colarzinho aqui, é uma dessas figuras religiosas que eu tenho uma conexão muito forte, se não a figura religiosa que eu tenho a conexão mais forte. Eu sempre uso esse colar e eu gosto muito, eu acho muito interessante a história dela. Tem um vídeo muito bom sobre ela também aqui no YouTube, eu vou deixar no bloco de informações, infelizmente também tá em inglês, mas é muito legal, mostrando como ela, recriando o rosto dela, como ela seria, e contando a história de vida dela, que é uma história muito triste e com uma coisa muito forte dessa questão da fé e da espiritualidade. Então eu quero muito assistir esse filme, que é um filme, assim, francês, muito, muito famoso, sobre a história dela, dos anos de 1928, mas eu vou assistir em algum momento. Eu também quero assistir muito, assim, eu tô indo mais pelo nome, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre, mas eu não sei muito qual é o grande tema dessa história, mas é o Midnight Mass, que eu não sei se é Missa da Meia-Noite em português, mas é uma série que foi lançada pela própria Netflix, é Missa da Meia-Noite em português. Ela é do Mike Flanagan, que é muito bom. Eu gosto muito da Hill House, né, que é dele, que é inspirado no livro da Shirley Jackson, uma das minhas autoras favoritas. Então eu gosto do Mike Flanagan porque eu acho que ele é muito bom, ele tem alguns filmes muito legais também. Eu ainda não vi a série que saiu dele esse ano, que é inspirada em contos do Edgar Allan Poe, mas eu vou ver Missa da Meia-Noite por causa que eu tô interessada na temática, e tem muitos, muitos filmes sobre a temática que eu tô curiosa pra assistir. E é basicamente isso esse vídeo. É um vídeo um pouquinho aleatório, talvez, mas assim, se você tá
tá no canal há um tempo, você sabe que às vezes eu tenho dessas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, estou aguardando recomendações e quero conversar sobre o assunto. E é isso. Até mais!